fala exatamente sobre a vida e o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando eu entendo que Jesus Cristo, ele veio em forma de homem, nascido de mulher, sem pecado algum, ele nasce, ele vai ter a sua vida desenvolvida e vai desenvolver o seu ministério, e ele vai terminar com a sua morte na cruz, no meu e no seu lugar, e a ressurreição ao terceiro dia. Quando nós entendemos o propósito da vida de Jesus, quando nós o reconhecemos como Senhor, o único e suficiente Salvador, a nossa vida muda, a nossa vida ela é transformada. O propósito e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram para nos trazer. Anote, se você puder, anote na sua Bíblia, no seu telefone, anote. Primeiro, Jesus veio para trazer a mim e a você arrependimento e nova vida. Diga assim comigo: arrependimento e nova vida. Exatamente. O contexto que eu falei para você é João batizando no deserto, e começa João a falar assim, o versículo 2 e 3. Dizia ele, João: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Aleluia. A voz que clama no deserto, entenda, toda voz que clama no deserto e pede socorro a Jesus, os desertos se abrem. Você chegou nessa noite aqui para ouvir, mais uma vez, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e quem clama a Jesus não perece, não morre no deserto. Essa frase não é de efeito, essa frase é real. Quem tem a Jesus, atravessa desertos, mas não morre no deserto. Quem tem a Jesus, enfrenta deserto, porque deserto tem dia e hora para terminar. Quem já pegou essa bênção? Tem dia e hora para terminar. Nós podemos clamar, querido. Nós podemos clamar quando nós estamos enfrentando o deserto da nossa vida, porque quando nós clamamos, quando nós profetizamos em nome de Jesus, em meio aos nossos desertos, a circunstância muda. Hashtag, a circunstância muda. A circunstância muda. Lembre disso. Nenhuma tempestade dura para sempre. A sexta-feira da dor não permanecerá para sempre. O domingo da ressurreição chegará na minha vida, na sua família, na sua saúde, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, nos nossos ministérios. Deus, Ele é fiel. Jesus veio para trazer arrependimento e nova vida. Aleluia. Querido, arrependimento, juntamente com o reconhecimento de quem é Jesus, é uma palavra-chave para mim e para a sua salvação. Arrependimento é uma chave para que a nossa vida seja transformada. Arrependimento não é dor na consciência. Ai meu Deus, eu estou com dor. Não, arrependimento é decisão de fazer diferente. Arrependimento é decisão de que vai mudar algo na nossa vida. E é interessante, né? Porque quando a gente vai estudar sobre arrependimento na Bíblia, tem um significado de arrependimento para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, um dos significados de arrependimento, sabe qual é? Metanoia. Mudança de mente. Metanoia, mudança de mentalidade, amplitude de pensamento. Essa é uma das definições que o dicionário grego vai trazer para mim e para você, sobre o que é arrependimento no Novo Testamento. Veja só, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida, o nosso horizonte, os nossos pensamentos são ampliados. O nosso pensamento é transformado, começa a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. O mundo acha que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente fica com a mente fechada. Agora a mente agora é limitada, agora é da igreja dos crentes. Não, meu irmão, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso pensamento é ampliado, porque nós passamos a entender o que são os propósitos de Deus para nós, nós passamos a entender quais são os sonhos de Deus para nós passamos a viver diferente. Agora as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, nos arrependemos, uma mudança na nossa mentalidade, uma mudança na nossa forma de enxergar as coisas desse mundo,
uma mudança nas nossas ações acontece porque há poder no nome de Jesus. Se você crê, diga amém no seu lugar, meu irmão. Arrependimento é metanoia, é amplitude do pensamento. Novo Testamento. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, quando nós estudamos essa palavra arrependimento no Antigo Testamento, a palavra shub, ela significa virar, retornar, fazer de novo, mudar, trazer de volta, ter um regresso. Sabe o que é que isso entende? Sabe o que é que eu entendo com isso? Que arrependimento não é apenas ampliar a mente, mas uma mudança de atitude, uma mudança total de vida. Os meus pensamentos começam a ser transformados e as minhas ações são transformadas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que fazia os esquemas, maracutaia, agora é um homem, uma mulher santa de Deus. É desse jeito. As coisas velhas já passaram. Irmão, Jesus veio para trazer arrependimento e nova vida. O chamado de Jesus, querido, para mim e para você nessa noite, é uma mudança total que vai respingar, que vai reverberar na nossa história. Você vai entregar a sua vida para Jesus, você vai ser um homem ou mulher de Deus. Declaramos no nome dele, de Jesus, que os seus filhos serão santos, que os seus netos, que os seus bisnetos, que o seu tataraneto será de geração em geração. Olha, a Bíblia fala que a maldição são 3 gerações, mas Deus ele é tão bom que a bênção são 1000 gerações adiante. Você é uma bênção de Deus e o Senhor vai mudar a história da sua descendência. Aleluia! Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Arrependimento que vai culminar em uma nova vida. Quem diz amém por isso? Jesus veio para isso. Jesus veio para isso. O Evangelho de Mateus, essa passagem, João vai começar a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Sabe quem estava próximo dele? Jesus. O reino de Deus estava próximo. Quando Jesus ele entra na história, o reino de Deus chegou. Estava para chegar. Quando Jesus chega, meu irmão, chegou Jesus, chegou o reino dos céus. Chegou a nova vida, chegou uma nova oportunidade, chegou um novo ânimo, chegou uma nova esperança que não morre. Chegou Jesus. Aleluia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A vida e o propósito de Jesus, eles nos levam a entender que arrependimento vai produzir uma nova vida. Como também a vida e o propósito de Jesus vai resultar em sentido, em relacionamento acima da religiosidade. Número 2, em relacionamento sobre a religiosidade. Diga assim: relacionamento sobre a religiosidade. Você quer ver, irmão? Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: quando viu, aqui é João Batista ainda, quando João Batista viu muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Olha, quando João Batista vai falar assim, raça de víboras, ele estava falando para 2 grupos específicos: fariseus e saduceus. Olha, vê só, os fariseus eram aqueles que guardavam, quer dizer, que diziam que guardavam a lei de Moisés, mas não só isso, que inventavam pretextos na lei para que as pessoas tivessem um peso da religião sobre a vida deles. Os fariseus, além de tudo, além de dizerem que seguiam 100% a lei, criarem preceitos, além disso tudo, eles eram pessoas que guardavam essa religiosidade e eram hipócritas, porque nem eles conseguiam guardar a lei como eles diziam que os outros deviam guardar. E Jesus ele vai confrontar os fariseus, ele vai confrontar a religião, ele vai confrontar o peso desses dogmas.
Fariseus estavam olhando, vindo para olhar o que João Batista estava fazendo, como também os saduceus. Saduceus, eles nem eram tão religiosos quanto os fariseus. Era um grupo mais político, era um grupo mais que tinha lá os seus dogmas. Mas enfim, irmãos, os dois, é interessante, né? Porque fariseus, saduceus e herodianos, 3 seitas ali no tempo de Jesus, se odiavam, velho. Os caras se odiavam. Se colocassem os 3 na sala, o grupo de 3 na sala, meu irmão, ia ser briga, meu irmão. Porque eles se odiavam. Mas para ir contra Jesus, eles se uniram para tentar matar Jesus, para tentar, contra a vida de Jesus. Fariseus e saduceus, eles vão olhar o que João estava fazendo. Aí João vai dizer assim: raça de víboras, que estão produzam fruto de real arrependimento. Entenda bem, nós não estamos pregando aqui para você nessa noite uma religião. Eu não estou falando de uma religião, sabe por quê? Porque religião traz peso. Porque em nome de uma religião, muito sangue foi derramado e continua a ser derramado hoje. Jesus, ele não veio criar uma religião, não. Ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. Jesus não veio criar um novo sistema, não. Ele veio trazer relacionamento. Ei, entenda bem uma coisa. Entenda uma coisa. No jardim do Éden, quando o homem peca, Gênesis 3, sabe o que é que tem? É relatado para a gente a queda do homem. O homem peca contra Deus, o homem desobedece, a mulher desobedecem. E a consequência do pecado era que o homem morreria fisicamente e que o homem morreria espiritualmente. Tem ali as penas por conta do pecado, né? O homem iria trabalhar e do suor do rosto iria comer o pão. A mulher iria dar luz em meio a dores. Eles seriam expulsos ali do jardim do Éden. Mas Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca foi pego de surpresa. Da mesma forma que o homem e mulher eles pecam, Deus vai dizer assim: da mulher, da descendência dela, da descendência da mulher, virá o Redentor, virá o resgatador, virá aquele que irá ligar novamente Deus ao homem. Entenda, no Éden não foi quebrada uma religião. No Éden foi quebrado o relacionamento de Deus com o homem. Entenda, não se trata de religião, querido, se trata de relacionamento com Deus. Jesus veio para restabelecer o relacionamento do homem com Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus no seu lugar? Nossa, meu Deus, meu Deus. Jesus não veio restaurar uma religião, não, ele veio restaurar um relacionamento. Jesus veio simplificar as coisas, irmãos. Jesus não veio trazer peso, não existe o peso da religião, existe a leveza do relacionamento. Existe a leveza de um relacionamento íntimo do homem com Deus. Religião é complexo, relacionamento é simples, até o peso das palavras é diferente. Não, irmão? Religião, complexo. Não. Relacionamento, simples. E tudo que é simples para mim e para você, quando nós entendemos e aceitamos, nós temos uma tendência. Cada vez que em tudo que torna-se mais simples, eu tenho uma tendência natural de me aprofundar nesse relacionamento. Porque não vai ter peso nenhum. Não vai ter dogma nenhum. Não terá nada mais. Terá apenas um relacionamento. Querido, trata-se de relacionamento com Deus através de Jesus. Jesus veio para que você pudesse se relacionar com Deus Pai. Que você pudesse desfrutar da simplicidade e fechar a porta do seu quarto e dobrar o seu joelho. E de você clamar, Abba Pai. De você clamar, Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, muda a minha história. Deus, em nome de Jesus, muda a minha casa, muda a minha vida. Deus, em nome de Jesus, me socorre. Dá para você entender isso? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória, o Deus do universo, o Deus que é o Senhor absoluto, eu e você, através de Cristo Jesus, temos acesso a esse Deus. Como é isso, pastor? É pela fé em nome
de Jesus. Lembre-se disso. Jesus veio para estabelecer a leveza de um relacionamento do homem com Deus. Não tem nada de religião. Tem uma leveza de um relacionamento. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Arrependimento. Eu posso acessar uma nova vida. Essa nova vida que traz um relacionamento com Deus. Agora entenda bem uma coisa. Sabe o que Jesus também veio trazer para mim e para você? Ele veio trazer um juízo sobre a humanidade. Juízo sobre a humanidade. Guarda isso. Preste atenção nisso. Olha o que é que diz o texto. Mateus 3,10. O machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Querido, a gente vive num tempo hoje, um tempo muito difícil, todo mundo sabe disso. Mas vivemos um tempo hoje, onde as pessoas não querem ser confrontadas. Tem pessoas que querem vir para a igreja e que acham que a igreja é simplesmente um supermercado da fé. Não, eu estou precisando que Deus Ele tire o peso do meu coração, então eu vou para a igreja hoje. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando, eu estou tão triste. Aí vou para a igreja, aí Jesus fala, aí Deus se revela. Aí a palavra chega para você, aí você sai da igreja leve, tranquilo. Chega na segunda-feira, está fazendo tudo o contrário que a palavra de Deus ensina. Aí tem gente que quer vir para a igreja, só acessar a bênção. Afinal, Deus é o Deus de graça. Ele continua sendo Deus de graça, mas Deus ainda é Deus de juízo. A gente vive num tempo hoje, onde as pessoas não querem ser confrontadas no seu erro, no seu pecado, e ainda acham que Deus não se irá hoje. Quem disse que Deus não se irá hoje? Porque o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Deus continua se irando hoje, filho, mas sabe qual é a diferença? É que o amor de Deus, através de Cristo Jesus, Ele consegue segurar, aplacar a ira de Deus. Por isso que eu e você, a gente não é fulminado hoje. Você entendeu o que eu estou falando? Tem gente que acha que Deus não é um Deus que se ira. Não, Deus se ira. E tem gente que ainda acha que não pode se mais falar sobre pecado. Quem disse que não pode falar sobre pecado? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não posso ser confrontado do meu erro. Quem disse? Porque a palavra de Deus é confronto. Se essa palavra não traz confronto para você, você não está recebendo ela como deveria receber. Porque essa palavra tem que trazer confronto. Eita, como é que está a minha vida? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Que Deus me chamar para jantar com Ele hoje. Será que eu encontro mesmo com Ele? Como é que está a minha vida diante de Deus? Essa palavra tem que trazer esse pensamento no meio do seu coração. A gente vive num tempo, olha as palavras de John Stott, escute bem, olha o que John Stott escreve, bota aí, filha, John Stott, olha a conversa aí na cabine. Quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. Quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. Ei, o meu e o seu pecado é gravíssimo. E eu só posso entender, escute, que Jesus Cristo, Ele veio para restabelecer o relacionamento do homem com Deus. Quando eu entendo que eu sou pecador, que os meus pecados me afastam de Deus. Por isso que eu e você, nós temos que ser confrontados no nosso pecado. Pecado é toda obra da carne, é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que está fora da conformidade divina. Pecado é tudo aquilo que a Bíblia condena. Mentira, prostituição, homossexualismo, adultério, roubo, jogatina, tudo isso é pecado e que afasta o homem de Deus. Jesus Cristo veio para quê? Para restabelecer o relacionamento de Deus com o homem. Ora, mas primeiro eu tenho que olhar para o meu coração e entender que os meus pecados me afastam de Deus. Porque quando eu entender isso,
que os meus pecados estão me afastando de Deus, eu tenho que olhar para a cruz de Cristo e dizer assim: eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Eu preciso me conectar novamente com Deus. O sacrifício de Jesus na cruz, querido, não foi para trazer carro novo, casa nova para você. Isso é secundário. Foi para restabelecer o meio do seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 6,23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus quer reconectar você novamente com Deus. Jesus, Ele quer que o seu relacionamento seja estabelecido de uma vez por todas com Deus. Jesus, a sua vida, seu sacrifício, seu ministério, me leva a um arrependimento, nova vida, que vai fazer com que a minha mente seja ampliada, que vai fazer com que eu enxergue os meus pecados e possa pedir perdão. Ei, nosso Deus, Ele continua sendo Deus perdoador. O nosso Deus, Ele continua sendo perdoador. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, não é que a gente viva uma vida sem pecado, não, continuamos ainda pecadores. E toda vez que nós pecarmos contra Deus, a Bíblia nos diz que existe um advogado fiel ao lado de Deus que intercede por mim e por você. Nós não vivemos mais numa vida de pecado. Pecado para a gente agora é só um acidente de percurso. E entenda, quando você tem um relacionamento com Deus, realmente é muito mais fácil você, sabe o quê? Você se aproximar de Deus do que você se afastar de Deus. Porque tem uma canção que a gente canta aqui: quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já desfrutou da Shekinah de Deus? Quem já desfrutou da presença do Pai? Quem já desfrutou da paternidade do Pai? Quem realmente já viveu isso? Quem realmente já viveu isso? É muito difícil viver fora dessa presença. Eu tenho certeza que eu falo para pessoas nessa noite que estão afastadas de Jesus. Eu tenho certeza que eu falo para pessoas nessa noite que estão afastadas de Deus. Entenda uma coisa: não interessa o que levou você a se afastar de Deus. Sabe o que é que interessa hoje? É que você tem uma oportunidade de novamente sentar à mesa de Deus, novamente sentar à mesa do Pai, novamente desfrutar da presença do Pai. Quem está aqui, meu irmão, e crê, diga amém, aplauda Jesus, querido, é no seu lugar, porque Ele salva. Meu Deus! Jesus veio, a vida e o propósito de Jesus trazer, sabe o que? Acessibilidade e poder. Acessibilidade à santidade e ao poder. Ei, você pode desfrutar de uma vida poderosa em Deus. Você pode desfrutar de uma vida poderosa em Deus. Olha o que é que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, disse João Batista. Mas depois de mim, Jesus, vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciava um batismo de arrependimento. Um batismo que era uma profissão de fé, uma nova vida. O mergulho nas águas ali de Jesus, ali no Jordão. Para tantos que se batizaram, foram batizados por João e pelos discípulos. Tantos irmãos no decorrer da história que foram batizados nas águas, tem um significado. Quando mergulhamos nas águas e somos batizados por alguém, somos levados ao batismo por alguém. Quando já entendemos o sacrifício de Jesus e quem Ele é. Quando nós mergulhamos, o que nós estamos dizendo no reino natural e no reino espiritual é assim: a minha antiga vida fica nessas águas. É por isso que as águas do batismo são águas que marcam. É por isso que as águas do batismo marcam a nossa vida. Batismo não é apenas mergulho, não. Se você mergulhar aqui, vai sair com frio, velho. Mas quando eu entendo e a minha antiga vida fica nas águas, quando eu levanto é uma nova vida, sou uma nova pessoa já transformada por Jesus. Não existe nada místico no batismo, não tem não, é profissão de fé. É por isso que quando a gente vai batizar, a gente diz assim: fulano, você declara que Jesus é o seu Senhor, único e suficiente Salvador? Aí a pessoa diz: sim. A pessoa diz: declaro.
é verdade. Seja lá a frase que você tenha dito ou que você irá dizer, mas você está declarando que Jesus é o seu Senhor único e suficiente Salvador. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulha, sai uma nova pessoa, porque o Espírito Santo já começou a transformar o seu caráter, transformar a sua conexão com Deus, transformar o seu relacionamento com Ele. Comece a ser transformado pelo Espírito de Deus. É batismo de João, é batismo de arrependimento. A santidade. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho acesso à santidade. Sabe por quê? Porque o que vai trazer santidade para mim e a sua vida é a palavra de Deus. Quem diz amém por isso? E o Espírito Santo de Deus é quem vai te ajudar nessa jornada. Sabe o que é santidade? É ser separado, não é andar como se fosse com um auréola na cabeça, andar com a Bíblia debaixo do braço, andar com falar manso. Não, meu irmão, não tem nada a ver isso não. Santidade é ser separado. É dizer não àquilo que desagrada a Deus, é dizer não para o mundo, é dizer não para aquilo que vai me afastar do relacionamento com Deus. Isso é santidade. É isso. Ah, pastor, é muito difícil. É não, sabe por quê? Porque quem te ajuda nessa jornada habita aí no seu coração, que é o Espírito Santo de Deus. Quem te ajuda nessa jornada é o Espírito Santo. E Ele está mais perto do que você imagina. Ele está mais próximo de você do que você imagina. Ele está aqui, ó. Você que já entregou a vida para Jesus, habitando no seu coração. Se você crê nisso que eu estou falando, bota assim a mão no seu coração e diga assim: Espírito de Deus, ministra a minha vida nessa noite. Fala comigo. Me ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Ele vai te ajudar. Ele vai falar com você. Enquanto você dorme, Ele vai estar trabalhando na sua vida. A vida de Jesus, o ministério de Jesus vai fazer com que eu e você nós possamos buscar, sabe o que? A santidade. Vai fazer com que eu e você nós possamos buscar relacionamento e intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A vida e o ministério de Jesus te habilita a ter relacionamento íntimo com Deus. Olha o que é que diz a palavra. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizer, até João, meu irmão, um homem que vai se tomar no deserto, arrependei-vos. O cara vai, né? Não, Jesus, eu não posso ser batizado por você. João tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, João. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Para cumprir toda a justiça, ou seja, para cumprir o que as Escrituras, a lei e os profetas já tinham falado a respeito de mim. Mas se o batismo nas águas significa arrependimento e uma nova vida, e Jesus Cristo nunca cometeu um pecado, será que Ele precisava ser batizado nas águas? Será que Ele precisava? Ah, pastor, Ele era o Filho de Deus. Ele não... Querido, sabe por que Jesus foi batizado? Porque Ele se identifica tanto comigo e com você. Porque Ele se identifica tanto com as nossas dores, com o nosso dia a dia. Escute bem, Jesus nunca vai te chamar para um lugar que Ele nunca esteve. Aqui nessa terra. Que lugar é esse? Jesus nunca vai permitir que você passe por um vale de dor sozinho. Jesus nunca vai permitir que você passe por um vale realmente de sombra de morte. Sabe por quê? Porque Ele passou pelo vale de dor, Ele passou pelo vale da sombra da morte, Ele passou por angústias, Ele passou por tristeza, Ele passou por dores, Ele passou por falsas acusações. Tudo que nós passamos, Ele também já passou. E sabe o que Ele disse para mim e para você? Esteja firme, filho. Continue. Está doendo, mas continue. Os pés estão sangrando, mas continua a jornada. Ei, guarde isso. É no final do caminho que a porta se abre. É durante a jornada que o milagre acontece. Sabe o que é que eu e você nós não podemos? A gente não pode parar. Você não pode parar. Jesus passou por dores, lutas, todas as situações que eu e você nós passamos hoje, Ele passou. E Ele enfrentou.
e ele venceu. E quem pegou aí já deixa, diga assim, eu também. Diga assim, eu já venci em nome de Jesus. Ele foi batizado para que se cumprisse as escrituras. Ele foi batizado porque ele se identifica comigo e com você. E no batismo de Jesus, ali começa o seu ministério. Porque do batismo ele vai lá para os 40 dias no deserto, e depois ele vai lá para Caná da Galileia. E a Bíblia nos diz que quando Jesus ele foi batizado nas águas, ao entrar na água, batizado por João Batista, e quando ele sai da água, todos os que estavam ali no Jordão ouviram Deus dizendo assim: esse é o meu filho amado em quem eu muito me alegro. O ministério de Jesus começava com a chancela do Pai: esse é o meu filho, esse é o enviado, esse é o que veio cumprir a lei e os profetas e que vai restabelecer relacionamento comigo. Deus estava dando uma chancela ali no ministério de Jesus, porque precisava. João, importa, é que seja desse jeito. Olha, até Jesus ele vai entenda bem, vai submeter à autoridade de João. Jesus não batizou ninguém, mas ele foi batizado, velho. Ele foi batizado. Olha aí, João, convém que seja assim. Tem que ser você. Jesus veio para que nós pudéssemos ter intimidade com o Pai. Estou falando sobre batismo nas águas, né? Você que já entregou a vida para Jesus e ainda não foi batizado nas águas, o que falta, amigo? O que falta para você ser batizado? Acabou o culto, procura a secretaria da igreja, pega a ficha, traz a documentação. Vamos fazer batismo agora, nesse mês que vem. Vamos batizar. Já entregou a vida para Jesus? Vamos ser batizados. Quem está aqui? Sabe por que eu entendo que a vida e o propósito de Jesus, Ele veio trazer para mim e para você? Sabe o quê? Sabe o quê? Paternidade para aqueles que o buscam. Sabe o que Jesus veio trazer? Paternidade para aqueles que o buscam. Com paternidade, pastor, olha o que é que diz o versículo 16 e 17 do capítulo 3. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem muito me alegro. Aleluia. O desejo de Deus é que nós possamos viver a plenitude da nossa paternidade em Deus através de Cristo Jesus. Nossa, quantas pessoas hoje não despontaram na vida, quantas pessoas hoje não realizaram um sonho, quantas pessoas hoje não conseguem romper alguma coisa na vida. Sabe por quê? Porque nunca teve a palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra profética do seu pai na terra. Eu posso estar falando para pessoas aqui que nunca ouviram a palavra de ânimo do pai biológico, ou do pai daquele que criou, ou dos dois. Isso é muito real. Isso é muito real. Pessoas que estão ainda presas a algo, ou não conseguem, cara, sabe por quê? Porque tem uma dor no coração, porque falta algo. Ei, deixa eu dizer algo para você. Aquilo que o Pai da terra deixou de entregar, há poder no Pai do céu para usar pessoas, situações e circunstâncias para que toda essa dor no seu coração seja sarada. E que você caminhe bem, querido. E que você rompa nessa vida. E que você possa viver um novo tempo debaixo da paternidade divina. Há poder em Cristo Jesus para isso. Aí, como palavras do Pai, elas nos incentivam. A gente estava assistindo ontem, eu e a Ari, um filme chamado King Richards, que fala da história de Venus e Serena Williams. Agora lembrando, quem assistiu esse filme? Quem assistiu esse filme? Das tenistas? Só a gente? Ó, filme top, viu? King Richards. Vai contar a história de duas tenistas fantásticas. Já disse, né? Venus e Serena Williams. Irmão,
Se você não assistiu o filme, eu vou tentar não contar o filme para você. Mas ontem, quando a gente estava assistindo, chama a atenção que a família do Richard, sua esposa e 5 filhas, eles moravam numa cidade lá na Califórnia, e eles não tinham recursos, eles eram pobres. Mas o filme vai contar, já estou dizendo filme, né? Vai contar que o Richard, ele escreveu um plano para a vida das filhas. E ele escreveu, o filme fala que antes de elas nascerem, ele escreveu um plano, e que elas seriam tenistas, e que elas seriam profissionais, e que elas seriam vencedoras. Ele vai escrever. E o filme vai relatar que, diante das dificuldades de dinheiro, diante das dificuldades de não ter quadra para treinar, não ter técnico, diante de todas aquelas dificuldades, quando Venus e Serena Williams estavam lá, ainda criança, início da pré-adolescência, treinando, e todas as vezes que tinham uma dificuldade, que elas enfrentavam uma dificuldade, seja ela um racismo, seja elas um jogo que elas estavam perdendo, seja qual for a dificuldade, o pai sempre tinha uma palavra de ânimo: vocês vão vencer. A história vai ouvir falar de vocês, vocês vão vencer. E aquelas meninas no filme, elas cresciam ouvindo, ao mesmo tempo, palavras de ânimo do pai, diante de circunstâncias tão terríveis, e elas sempre eram impulsionadas pelo pai. Sempre elas eram impulsionadas, sempre, meu irmão, é fantástico. A gente vê as palavras dele, chamou muita atenção da gente, não foi? A gente assistindo ontem, as palavras de incentivo do pai. As palavras. E é interessante, irmão, que quando estava no meio do filme, né? Aí eu curioso, aí eu fui lá no YouTube, final de Grande Slam, entre Serena e Venus Williams, um bocado. Palavras. Meu irmão, pessoal, tentando não contar o filme, né? Mas já contando. Chega uma parte do final que a Venus, que era a filha mais velha, e que sempre foi investido mais na vida dela, porque aparentemente aos olhos dos técnicos ela era melhor do que a Serena. Aí a Venus Williams vai jogar sua primeira final profissional. É interessante que antes da final, quando a Venus estava se preparando, aí a filha mais nova, a Serena Williams, está na quadra, vendo aquela quadra ser preparada para a grande final. E a Serena Williams, ela está com a cara muito triste, ela está triste. Aí o pai estava indo ver a Venus, viu a Serena, foi se aproximando. Aí disse assim: Serena, você tem alguma dúvida de que a sua irmã Venus Williams, ela vai ser a primeira do ranking mundial do tênis? Ela olha para ele assim: eu não tenho dúvida nenhuma, pai. Ela vai ser a melhor do mundo. Ela: pois é. Ela vai ser a melhor do mundo. Agora, Serena, olhe para mim. A sua irmã vai ser a melhor do mundo. Agora, você vai ser a maior jogadora que a história do tênis já viu jogar. A sua irmã vai ser a primeira, mas você vai ser a maior jogadora de tênis de todos os tempos. Sabe por que foi que eu investi na Venus? Porque eu enxergo em você uma força, eu enxergo em você uma vontade de vencer. Você vai suportar, você está suportando. A sua irmã, a hora dela vai chegar, ela vai ser a primeira do ranking. Agora você vai ser a maior jogadora da história. Aquela menina que chega assim na quadra, que estava triste, e quando o pai fala essas palavras, ela começa a reanimar, ela começa a sorrir. E é lindo, irmão, que se você for como eu no YouTube, se você for para o Google, você vai ver quantos grandes lãs, quantas vitórias Serena Williams e Venus Williams teve durante a carreira delas. E tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque o pai delas estava incentivando, estava sempre trazendo uma palavra de ânimo. Pastor, comigo foi totalmente diferente. Entenda de uma vez por todas, em Cristo Jesus, a sua filiação em Deus, a sua paternidade em Deus, ela será completa. E em nome de Jesus, entenda: aquilo que alguma pessoa disse para você, que você não consegue, que você não vai vencer, que você não vai dar para nada, que os seus sonhos não vão ser realizados, se ouve essas palavras, em Cristo Jesus todas elas são quebradas. E sabe o que é que Deus diz para você?
Você é vencedor, você é capaz. Tenha bom ânimo, continue a sua jornada, continue a sua jornada, continue a sua jornada em Cristo. A nossa paternidade em Deus, ela é real. Escute esse versículo de Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos, muitos filhos de Deus por adoção, muitas pessoas saradas pelas palavras de ânimos do Pai, inúmeras pessoas incentivadas pelas palavras de ânimo do Pai. Essa é a palavra para você, meu filho, essa é a palavra para você, minha querida. A vida e o ministério de Jesus tem esse poder de nos dar a filiação em Deus. Qual vai ser a sua resposta? A vida e o ministério de Jesus. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Jesus veio para ressignificar a nossa história. Jesus veio para ressignificar a nossa história. Para que a nossa história seja escrita novamente. Não da forma como estava antigamente, não. Agora com coisas novas. Jesus veio para abençoar a sua vida. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus veio para que eu e você nós possamos desfrutar tudo de bom que esse mundo tem para oferecer para a gente. E aqui eu não estou falando do sistema que governa, estou falando das coisas boas da vida. Sabe o que é favor de Deus? São as portas que Deus abre, que com a nossa força a gente não podia abrir. Sabe o que é o favor de Deus? É quando a gente entende que nós não merecíamos e recebemos, porque Deus é misericordioso, gracioso e amoroso. O favor de Deus acompanha a vida dos filhos. A sua semana, a minha semana começa de uma forma diferente. A minha e a sua semana começa hoje. A gente entendendo o ministério de Jesus, a vida de Jesus, o que Ele nos entregou por amor. Mas sabe o que é preciso? Reconhecimento. Você precisa nessa noite, se você ainda não reconheceu quem é Jesus na sua vida, você precisa reconhecer. Você precisa entregar de uma vez por todas a sua vida para Jesus. E lembre, não tem nada a ver com religião, tá lembrado? É relacionamento. Não tem nada a ver com denominação ou placa de igreja. Tem a ver com relacionamento íntimo e profundo com Deus. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta nessa noite? Deus, Ele quer transformar o seu coração, quer transformar a sua vida, quer transformar a sua família. A resposta agora, quem dá é você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.